Érica, quando você passou pela hipnoterapia, você foi muito corajosa, porque a primeira hipnoterapia que você passou foi na frente da turma inteira, né? Cara, você acredita que eu ouvi isso também de outras pessoas da turma, mas eu não entendia por quê? Por que você foi corajosa? Eu não entendia por quê. Não, eu achei que você foi muito corajosa, porque a hipnoterapia, ela toca assuntos muito delicados, muito profundos. Óbvio que o Dr. Carlos, que é o médico, o neurocirurgião, que nos deu o curso, que nos ensinou esse primeiro passo da hipnose, ele foi muito cuidadoso a falar, pessoal, isso aqui é um ambiente seguro, vocês, né? Ele deu uma preparação para todo mundo. E todo mundo ali, a maioria das pessoas estavam querendo se profissionalizar nesse segmento, né? Tanto que hoje, boa parte dos bons hipnólogos, alguns deles saíram daquela turma, né? Sim. E o que eu achei que você foi muito corajosa foi que você não teve vergonha de passar aquele processo e contar a sua verdade, contar a sua história, né? Sim. Isso pra você em nenhum momento te preocupou? Eu acho que é por causa da seguinte questão, que é o que eu falo pros meus clientes, que é a condição que eu tenho pra atender qualquer pessoa. Eu falo assim, ó, hipnoterapia tem um lance, que é o seguinte, tem que estar doendo muito. Mas muito assim, não aguento mais. Porque o que faz a sessão acontecer é a emoção, né? Você percebeu que é um processo bem emocional. Então, se a pessoa, por exemplo, assim, se eu falar, tá, Marcelo, você quer tratar essa ansiedade, mas de 0 a 10, o quanto tá te incomodando? Você fala, Érica, 4. Então, hipnoterapia pra você hoje não é uma Provavelmente opção. não vai funcionar. Né? O pessoal até costuma falar assim, ó, sofre mais um pouquinho, aí quando, né, aí você volta. Então, eu acho que eu tava nesse 0 a 10, 12, assim. Tanto você tava com muita vontade de Cara, eu tava ver demais, a assim, e de verdade, foi a minha última opção. É esquisito falar isso, porque assim, Marcelo, óbvio, hoje eu entendo por que uma pessoa que tem depressão quer se matar. Porque assim, qual que é a lógica que eu tinha na minha cabeça? Bom, o único momento que eu não tô sofrendo é quando eu tô dormindo, porque daí eu não sinto nada. E se eu dormir pra sempre? Só que eu não tinha coragem. Aí eu falava assim, não, então eu sou tão fraca que eu não consigo nem fazer isso, né? E ficava naquela luta assim. E aí o que acontece? Quando eu fui me candidatar, porque aí o instrutor pergunta, né? Tem alguém na sala que tem alguma coisa que quer tratar pra todo mundo ver uma sessão ao vivo e tal? Cara, eu já levantei a mão. Você foi a primeira. Eu falei, não, eu quero, tá. E ele falou assim pra mim, Érica, é o seguinte, vai ser gravado, vai pra uma plataforma. É verdade, foi gravado. Né? E vai ficar disponível pra todos os alunos, né? Todo mundo pode assistir. Então assim, e você não vai poder ter restrição nenhuma. Você assinou um documento? Assinei um termo que autoriza, né, tudo mais. Eu falei assim, ó, se for pra resolver meu problema, você transmite na Globo, você faz o que você quiser. Sabe, eu tava disposta a tudo. Então acho que por isso que pra mim não teve assim, ai, será que... Não, eu só queria resolver. Durante o processo, que foi um processo, todos os alunos estavam lá, o professor, ele ficou num local com você, se eu não me engano... Foi na cadeira, né? Não foi numa maca. Foi na cadeira. Foi numa cadeira, ele te induz num transe. O que exatamente é esse transe? Porque eu acho que é aí que as pessoas têm muito medo, né? Fala, meu Deus, será que o hipnólogo ele consegue me manipular, fazer eu falar coisas que eu não gostaria de falar? O que é o transe? O transe é um estado que basicamente a gente quase nunca sai dele. Pra falar a verdade, né? Por isso que eu falo assim, quem fala que não entra em transe, que não entra em hipnose, é porque não sabe o que é. É como se, sei lá, faz de conta que você nunca ouviu falar na vida sobre respiração. Você nem sabe o que é, você só faz. Aí um dia alguém fala assim, Marcelo, sabia que tem um lance de respirar? Você, duvido. Será que eu consigo mesmo? Será que eu consigo profundo? É mais ou menos assim, né? Então, o transe é toda vez que você tá focado em alguma coisa. E a gente sempre foca em alguma coisa. Inclusive, tem gente que fala assim, Érica, eu tenho um problema muito grande com foco. Eu falo, não é bem assim. Por exemplo, se botar um Netflix na sua frente, você foca? Nossa, eu nem vejo a hora passar. Então, teu problema não é foco. É que você tem problema de focar na coisa errada. Uhum. É isso. Então, toda vez que a gente está concentrado em alguma coisa, você já entra em transe. Porque o que é transe? Transitar. Entre o quê? Entre as percepções. Então, por exemplo, agora que você está prestando atenção no que eu estou falando, você parou de perceber teu pé. Mas se você pensar no teu pé agora... Você lembra que você tem, né? Sim. Igual esses barulhinhos assim, você tá ouvindo o ar? Não, mas se eu te falar, você presta. Então você começa a transitar entre essas percepções. Isso é transe. Agora, quando eu tô voltando do trabalho, cansado,
cabeça funcionou o dia inteiro, aquele estágio de estafa mental. Eu já sei o caminho, eu já tô acostumado a dirigir. Às vezes eu chego em casa e nem percebi. Falei, meu Deus, não sei nem como é que eu cheguei aqui. É como se você pulasse de um segundo e no outro você já tava em casa. Isso é transe? Isso é transe. Por quê? Você tava com foco em outra coisa. Pra você, como o caminho é automático, porque eu falo, né, a mente ela vai fazer tudo com o mínimo de energia. Então, tudo aquilo que você já sabe fazer, ela vai automatizar. Então, ela guardou aquilo ali e falou, isso aqui eu não preciso prestar atenção. E você vai focar em outra coisa. Aí você começa a viajar e tal. E aí, quando você se dá conta, quando você volta a transitar para outro foco, você fala, ué, já? Então, isso é transe também. E o transe da hipnose, ele tem um estado de relaxamento muito profundo, né? Porque é muito gostoso você entrar em transe da hipnose. As pessoas dizem que equivale a alguns minutos de transe equivalem a horas de descanso, de sono né? profundo, né? Qual Sim. que é essa relação? A relação é que é assim, a gente rola o lance da respiração, porque sabe aquela respiração do bebê, que ela é bem profunda, ela mexe a barriga, aquela respiração correta, né? Tá. Só que a gente não respira mais daquele jeito. Então, o que acontece? É ou, na verdade, que todos os momentos estressantes da nossa vida, por mínimo que seja, você já altera a respiração, não altera? Isso é um sinal pro corpo de, eu tô em alerta, eu tô em simpático. Tá. Então, eu não posso relaxar. E o que é o relaxamento? É justamente o oposto desse estado que a gente vive. Então, quando você se permite respirar da maneira correta e ir relaxando cada vez mais, você vai para aquele estado onde você sai do alerta e você fala, nossa, que delícia, sabe? Então, isso realmente acontece. A gente vai conduzindo a pessoa para esse relaxamento. Você entrou exatamente nesse estágio, lá durante a sessão no nosso curso. E o trabalho que foi feito ali é um trabalho de regressão, né? O que exatamente é esse trabalho de regressão? Qual que é o objetivo dele? Porque é uma das várias técnicas que existem, né? Sim, mas inclusive, Marcelo, depois que você começa a entender mais os mecanismos, você vê que não tem mais a necessidade de fazer aquele processo formal, sabe? De indução formal. Por quê? Se você entende o que atravessa o fator crítico, então, você falou do professor, né? Professor, pai, mãe, médico, policial é autoridade, atravessa o fator crítico. Drogas, entorpecentes, atravessa um fator crítico. Susto, atravessa o fator crítico. Emoção, atravessa o fator crítico. A gente tem um monte de coisas que atravessam. Se você sabe de todas essas coisas que atravessam, você pode escolher qualquer uma delas para você levar a pessoa para o transe. Entendi. Mas, na sessão de hipnoterapia, classicamente, a gente faz a indução por relaxamento. Tá. Mas, por exemplo, na minha sessão, eu não faço mais isso. Eu faço por emoção. Por emoção, que é Então, super funcional. Eu já começo a cutucar, a pessoa já estoura, pronto, fecha o olho e vai, né? Aí vai o quê? Pra regressão. Aí tem gente que fala assim, nossa, será que eu vou conseguir regredir? Né? E tá muito ligado também a terapias de vidas passadas. As pessoas atrelam muito, né? Hipnoterapia, tudo isso. E eu falo que regressão, a gente também faz isso o tempo inteiro. Tudo é estado natural da mente. Então, por exemplo, já aconteceu com você, de repente você passa no lugar, aí você sente um cheiro de uma comida. Aí você fala, nossa, minha avó fazia uma comida que lembra muito isso. E na casa dela, eu brincava com os meus primos, sabe? Você lembra um evento de anos atrás, né? Então o que você está fazendo? Você está regredindo uma memória. Isso é regressão. Isso é regressão. O simples fato de você lembrar o que você fez ontem, você não tem que regredir uma memória? Sim. Isso é regressão. Só que como a gente nunca fez isso de um jeito técnico guiado, né? Então as pessoas falam, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Ou seja, a pessoa já tem essa habilidade. É inerente, todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo faz. E quando você fala que a emoção... A gente falou aqui agora há pouco. A emoção... Quando você tem eventos na sua vida que teve algum tipo de emoção muito grande, seja negativa, seja positiva, provavelmente é um evento que te marcou muito. Sim. E isso vai ficar na sua memória. É exatamente por esse motivo que você vincula com a emoção? Para você acessar quando ocorreu aquele evento? Porque olha só, quando eu tava falando lá da mente, o problema das pessoas não é racional, né? Não é lógico. Porque se fosse pela lógica, ele já tinha resolvido. Tanto que a gente sempre fala, se saber do problema resolvesse o problema, ninguém tinha problema. Né? Não tá lá. Então eu falo pras pessoas, o teu problema não tá lá. Ah, Érica, mas eu já sei que meu pai fez isso porque era o que ele tinha. Mas eu já sei que minha professora... Você sabe, resolveu alguma coisa? Não. O teu problema tá no subconsciente. O subconsciente é o quê? Emoção. Então o que acontece? Toda vez que a gente tem uma emoção forte, você já percebeu que você não consegue raciocinar direito? É nesses momentos, né, que você fala o que não deve, aí depois, quando a emoção baixa, seu raciocínio sobe e você fala, nossa, não deveria ter feito. Então o que acontece? Se eu tô subindo a emoção... Você não consegue pensar direito e ela te leva direto pro momento em que você aprendeu a sentir isso. Entendi.
Tanto que eu falo assim, gente, depois que eu entendi isso, hoje quando eu vejo pessoas brigando na rua, sabe? Outro dia eu olhei uma cena assim, tinha um cara, deu um totozinho no carro, né? O da frente já saiu nervoso, Furioso. assim. Eu falei, esse é o momento. É ali, eu vou perguntar pra ele, quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Essa expressão de raiva pode estar ligado a algum evento do passado, é isso que você tá querendo dizer? Porque a nossa mente, ela só reconhece aquilo que ela já conhece. É todo mundo que, se alguém der um totozinho atrás do carro, vai sair transtornado e vai bater no carro de trás? Não. Por que aquele fez aquilo? Porque bateu com algum conflito emocional dele.